Olá, alunos do terceiro ano, como vocês estão? Todo mundo se cuidando, usando máscara, álcool em gel, distanciamento, para todo mundo ficar bem, certo? Então, eu sou a professora Suélia e hoje, então, nós vamos estudar a nossa aula de número 10 da disciplina de Ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar sobre os vírus, né? Nessa época que é tão falado sobre vírus, né? Por essa doença, né? Do mundo, que está no mundo inteiro, que é o coronavírus, que é um dos tipos de vírus que a gente tem. Então, os objetivos da nossa aula hoje são identificar os vírus como um agente infeccioso, ou seja, os vírus causam infecções, diferenciar vírus que afetam humanos, animais e plantas, pois eles são diferentes, compreender que os vírus só sobrevivem em células vivas e que alguns podem ser reativados no organismo. Então, a gente viu lá no comecinho das nossas aulas de ciências sobre as células, né, que todos os seres vivos possuem células diferentes, são animais, plantas ou os seres humanos. Todos, né, alguns têm apenas uma, outros têm mais, mas todos possuem células. E aprender que há vírus que podem auxiliar em tratamentos contra bactérias. Então, nem todos os vírus são ruins. Tem vírus que ajudam a combater outros tipos de doenças causadas por outro tipo de organismos, nesse caso contra as bactérias. Então, o que é um vírus? Vamos ver aqui. O vírus, ele é um agente infeccioso, mas ele só se multiplica se estiver em uma célula viva, né? Então, depois que, por exemplo, caiu o galho de uma árvore, né? Aquele galho apodreceu e morreu, então ali já não tem mais células vivas, então não tem como ser infectado, ok? E o vírus, ele é capaz de infectar todos os tipos de células, que podem ser de animais, plantas, bactérias ou fungos. Então, como o prof falou lá no comecinho, todos os seres vivos que possuem células podem ser infectados por algum tipo de vírus. Aqui, alguns vírus infectam apenas humanos e outros infectam várias espécies. Os vírus que infectam plantas não infectam animais. E a maioria dos vírus que infectam animais não infectam humanos. Então, nós temos vírus que vão acometer apenas plantas, que eles não vão passar para os animais e nem vão ser repassados para os humanos. E assim como nós temos aqueles vírus que vão acometer apenas animais, ok? Não é uma regra, existem vírus, como a gente vai ver, por exemplo, o da raiva, que se um animal estiver infectado com o vírus da raiva e ele morder um humano, ele vai passar esse vírus para os humanos também. Então, não é que se tem nos animais, o humano nunca vai pegar. Não, mas a maioria dos vírus atinge apenas animais e não humanos, ok? Aqui nós temos, então, o desenho do esquema do vírus do mosaico do tabaco. Então, vejam como ele é dividido em várias camadas, né? Lá do núcleo, que é lá dentro, e ele vai aumentando as suas camadas para se formar. Aqui nós temos, então, alguns exemplos de doenças que são causadas por vírus. Esses desenhos dos vírus que a gente tem aqui, eles não foram simplesmente inventados. Como que, por exemplo, o vírus do HIV se transformou nesse desenho, né? Os pesquisadores vão lá no microscópio, né? Olham com uma lente bem aumentada, então eles conseguem ver o formato desses vírus, qual o formato do vírus, certo? Então, por isso que a gente tem essas ilustrações, que é aquilo que é visto pelo microscópio como o formato daquele determinado vírus, ok? E esses formatos também são bem importantes quando eles vão pesquisar. Então, já pelo formato, eles já conseguem saber mais ou menos qual é a origem daquele vírus, né? Ou se já é um vírus que existe, ok? Então, nós vamos começar aqui, então, pelo vírus do HIV. O vírus do HIV, ele é um vírus que ele não tem cura, e ele acomete o sistema imunológico da pessoa, né? Então, ele deixa a pessoa às vezes mais doente, se ela pega uma gripe, a gripe
que poderia ser mais leve, ela fica um pouco mais forte, né? E ele não tem cura, não tem vacina, ele precisa ser cuidado para que a pessoa não pegue. Nós temos o vírus da hepatite B. O que é a hepatite B? A hepatite B, ela é uma doença que fica no fígado, né? Uma doença que deixa o fígado doente, mas existe vacina para o vírus da hepatite B. Então, por isso que é muito importante a gente sempre ir lá tomar aquela picadinha das vacinas quando chega a hora, né? Tem a vacina de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5, né? A vida inteira a gente está tomando vacina, né? Dói um pouquinho, mas já passa. E a gente tem que pensar que é para o nosso bem. Aqui a gente vai ver que tem mais doenças que existe vacina, né? Então, por isso que é importante a gente sempre ser corajoso e ir lá tomar as vacinas para ficar tudo certinho e a nossa saúde ficar em dia, ok? Depois do vírus da hepatite B, nós vamos ver o vírus do ebola. Olha, ele já é um pouquinho diferente o desenho dele. O vírus do ebola, ele provoca febre, hemorragias e é uma doença grave. Para o vírus do ebola não existe vacina, então é um vírus perigoso, não é comum, né, no nosso país, mas já aconteceu de ter surtos desses vírus em continentes como a África, né, e foi assim uma época bem grave desse vírus e que muitas pessoas perderam a vida por causa dele. Então, é bom a gente se informar, né, saber que existem doenças que são mais leves, né, mais fáceis e tem algumas que são mais graves. Por isso, a prof vai repetir, a gente sempre tem que ir lá tomar nossas vacinas, cuidar da nossa saúde, da nossa higiene, para que a gente sempre se mantenha saudável. Depois do vírus do ebola, nós vamos ver o adenovírus. Olha, ele já né, parece o formato até de uma casinha aqui. O adenovírus, ele causa resfriados, né? Então, às vezes a gente pega lá um resfriado, muitos resfriados são causados então por esse vírus aqui, que é o adenovírus. O vírus da influenza também. A influenza é uma infecção viral que ataca os pulmões, o nariz e a garganta. Para o vírus da influenza tem vacina, que é aquela vacina da gripe, né? Que a influenza causa também um tipo de gripe. Então, todo ano tem as campanhas de vacinação, que é então uma delas pela vacina para o vírus da influenza, ok? Aí depois da influenza nós temos da raiva. O vírus da raiva, ele é muito não, mas ele é comum nos animais, ok? Ele não passa pelo ar, pela respiração, né? Se eu chegar, encostar no animal, ele não vai passar. Como que passa, então, o vírus da raiva do animal para o humano? Através da mordida. Por isso que quando a gente, né, é um cachorro que a gente não conhece, né, um gato, nos morde, a gente sempre tem que procurar saber se aquele animal tinha o vírus da raiva. E se a gente não sabe, né, às vezes é um animal de rua, a gente não sabe se ele tem ou não, aí é importante a gente procurar o médico, né, para a gente tomar os devidos cuidados. O próximo vírus que a gente vai ver é o bacteriófago. Olha que interessante, né? Parece até um robozinho. O bacteriófago é um vírus bom, porque ele é um vírus que afeta apenas as bactérias. Então, a gente até vai ver mais pra frente que ele é usado para outras coisas, a gente já vai ver lá. Então, nem vou falar muito, porque senão depois a gente passa, né? O papilomavírus, ele também é conhecido como HPV. O papilomavírus, ele atinge as mucosas do corpo. Para esse vírus aqui também existe vacina que a gente toma quando já está um pouquinho maior, né? Mas é um vírus que a gente pode se prevenir contra ele. Depois a gente tem o rotavírus. O rotavírus é um vírus que atinge bebês, né? Bebês bem pequenos. O que ele causa? Então, o rotavírus, o rotavírus ele causa diarreia, uma diarreia mais forte, e ele pode causar doenças no sistema gástrico, né? Que é estômago, intestino do bebê.
Para o rotavírus também existe vacina, que os bebês tomam quando são bem pequenininhos, eles tomam essa vacina. Então, mais uma vez, né, como é importante a gente manter lá a nossa carteirinha de vacinação sempre em dia. E aí o último que a gente tem aqui é o vírus da herpes simples, que é aquelas bolinhas pequenininhas que dá às vezes na nossa boca, né? Às vezes a gente diz ali boqueira, né? São aquelas bolinhas que dão na nossa boca. Por que que ele acontece, né? Às vezes a gente está com o vírus da herpes, mas ele está dormindo lá no nosso organismo, né? Só esperando a nossa imunidade baixar um pouquinho para eles poderem atacar. Vamos pensar que a nossa imunidade são soldadinhos. E esses soldadinhos cuidam do nosso corpo, eles defendem o nosso corpo contra os malfeitores, né? Que são os vírus e as bactérias. E às vezes o vírus ele fica lá escondidinho, bem quietinho, né? Só esperando a hora que os nossos soldadinhos vão dormir, né? Que é quando a nossa imunidade está um pouquinho mais baixa e ela fica um pouquinho mais fraca e aí eles vão e atacam os nossos soldadinhos, né? E aí é que acontece muitas vezes o vírus da herpes, que acaba saindo nos nossos lábios, na nossa boca, ok? Então aqui, pessoal, a gente tem alguns exemplos de vírus que são os mais comuns, né, os mais falados, mas existem muitos outros, né, como a gente viu lá na nossa primeira aula de ciências, que era sobre o coronavírus, né, que é um tipo de vírus muito perigoso. Então ele faz parte desses vírus aqui também, ok? Vamos ver então o nosso próximo slide. Então aqui, há vírus que ficam adormecidos nas células e podem ser reativados. Por exemplo, o vírus da herpes, que a prof acabou de falar, né? Então a nossa imunidade baixa, né? Os nossos soldadinhos da imunidade baixam e aí esse vírus reativa, ele acorda novamente e acaba atacando o nosso corpo. E aqui a gente tem um vírus que ele se transforma um pouquinho. Por exemplo, o vírus da catapora, ele se transforma no vírus da herpes zoster, que é conhecido como cobreiro. Aqui no desenho a gente vê mais ou menos como é que fica, né? O nosso corpo fica cheio de manchas, com bolinhas, que são bem doloridas. A prof já teve, não é bom, gente, dói bastante. Tá? Mas aqui a prof falou sobre imunidade. A imunidade é o que vai deixar o nosso corpo mais forte contra doenças, ok? Mas como é que eu faço os meus soldadinhos da imunidade ficarem mais fortes e não dormirem, né? Para que as doenças ataquem eles. Como que eu faço? Com alimentação saudável, né? Comendo frutas, verduras, tomando bastante água, né? Se cuidando, a higiene muito importante, lavar sempre as mãos, os dentes sempre bem escovados, ok? A atividade física é muito importante para deixar o nosso corpo mais forte, deixar os nossos soldadinhos mais fortes e mais espertos. Então, isso é importante para que a nossa imunidade sempre fique cada vez mais forte, ok? Então, sempre ativos e com alimentação certinha. Aqui, ó, os vírus podem ser usados no tratamento de infecções bacterianas, que é os bacteriófagos que a gente viu lá no outro slide. Eles são vírus que infectam bactérias. Então, ele é um vírus, por exemplo, utilizado para combater doenças que são causadas por bactérias. Então, ele é um vírus que ajuda o nosso organismo a ficar mais forte, mais saudável, ok? Então, nem todos os vírus fazem mal para a gente. Então, pessoal, a gente viu aqui nessa aula, então, sobre os vírus, que eles são o quê? Agentes infecciosos. Eles causam, então, infecções, que são um tipo de doença no nosso organismo. No nosso organismo, no organismo dos animais e também em plantas. Lembrando que nem todos os vírus que atingem as plantas atingem animais ou os seres humanos. Ou o dos animais para as plantas e seres humanos e dos humanos para os animais e para as plantas, né? Tem alguns vírus que são de cada tipo de ser vivo, ok? O que mais?
que alguns vírus ficam dormindinho lá no nosso organismo, no nosso corpo, esperando, né, a nossa imunidade baixar um pouquinho para eles poderem atacar, né? Então, a gente sempre tem que deixar a nossa saúde em dia, as nossas vacinas, né? A gente viu a hepatite B, a influenza, o rotavírus, né? O papilomavírus, que é o HPV. Então, são vírus, né, que tem vacinas contra eles. Então, mais uma vez, a importância, né, das nossas vacinas. Fica até um recadinho. Pega depois que terminar a aula, vai lá com a mamãe, com o papai, olhar a carteirinha de vacina para ver se está tudo certinho, né? Se tiver faltando alguma, coragem e vai lá no postinho tomar a vacina para ficar tudo em dia, para ficar com a saúde certinha, ok. Beleza, pessoal? Então, a nossa aula de ciências termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Lembrando que, prof, eu não lembro, não entendi. O que a gente precisa fazer? Volta aos slides, né? Volta ao nosso vídeo, lê os slides novamente, assiste a prof novamente para que não fiquem dúvidas. E sempre que, mas eu não entendi, eu assisti de novo, eu li de novo e continuo sem entendendo, a gente pode também pesquisar. Ou quando a gente acha, né, um assunto mais interessante, eu gostei sobre isso, a gente pode pesquisar e aprender ainda mais sobre o assunto, né? Então, quando vocês terminarem essa aula, vocês pegam lá o material, o caderno, os nossos slides e vão lá para as nossas atividades, fazer com bastante atenção, com bastante capricho, certo? Com muita leitura para fazer tudo certinho. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Até a nossa próxima aula. Se cuidem, fiquem bem e vejo vocês.